Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história, né? Na aula anterior, nós falamos sobre, a grande importância, de estudar história, Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos falar um pouco sobre as mudanças e permanências, em relação ao estudo da história. E também vamos estar falando sobre os tipos de tempo que nós podemos encontrar, ao estudarmos história, Por quê? Porque quando se estuda história, é importante a gente conhecer o conceito, do tempo. E hoje nós vamos conhecer os 3 tipos de tempo, certo? No material de vocês vão ter aí um pequeno resumo sobre o nosso assunto de hoje, que vai ser o tempo em nossa vida e as mudanças e permanências. Vocês podem estar aí acompanhando o pequeno resumo, certo? Vai iniciar falando sobre a importância do estudo do tempo, e as características dos 3 tipos de tempo, certo? O primeiro tempo, vai ser o tempo da natureza, certo? O tempo é classificado em 3, São eles tempo da natureza, tempo cronológico e o tempo histórico. Como é que a gente consegue identificar cada um deles, O tempo da natureza, ele vai ser representado, quando a gente se orienta por fenômenos da natureza. Já está falando, tempo da natureza, Quando a gente está se orientando por fenômenos da natureza, como por exemplo o pôr do sol, as estações do ano, o nascer do sol, por exemplo, quando o sol está nascendo, mais ou menos 5 horas da manhã, a gente está utilizando o tempo da natureza para o conhecimento. As estações do ano, era verão, aquela época era verão, então eu estou mencionando o que? As estações do ano, então eu estou utilizando o que? O tempo da natureza, certo? Em relação ao tempo cronológico. O tempo cronológico, pessoal, ele vai estar sendo representado pelas medidas de tempo que a gente que a gente costuma conhecer, Que são os minutos, as horas, os meses, o ano, Essas medidas, elas vão ser representadas, vão estar representando o tempo cronológico, certo? Se eu digo assim, hoje é de 19 de fevereiro de 2021, No caso, eu estou utilizando o tempo cronológico, Eu estou utilizando o dia, um mês e um ano, certo? Que aquele fato aconteceu, está acontecendo. E o tempo histórico, Ele vai estar representando aquelas transformações que acontecem, na sociedade à medida do tempo, Os ritmos da mudança, que as pessoas estão vivenciando, Como, por exemplo, o uso de certo tipo de roupa, Antigamente as mulheres usavam aqueles vestidos bem longos, Bem presos, Então, com o tempo, essas pessoas, a moda feminina, ela foi se modificando, certo? Neste caso, a gente está falando sobre o estilo de vestido, das mulheres de determinada época. Isso aí vai mudar com o tempo. Então, a gente está levando em consideração aí o tempo histórico, Porque de acordo com o que o tempo vai passando, aquele estilo vai se modificando, certo? Por exemplo, o uso do rádio também, Hoje em dia, poucas pessoas usam rádio. E antigamente, muitas pessoas utilizavam. Então, esse caso aí também está se tratando, das mudanças históricas que estão acontecendo na sociedade, certo? Como, por exemplo, aí o uso do rádio,
certo? Então, aí a gente está trabalhando o tempo histórico, certo? Em relação às mudanças e permanências, né? Como a gente viu, né, o tempo histórico ele está mostrando as transformações da sociedade ao longo do tempo, né? É a análise do tempo histórico que nos permite identificar essas mudanças e as permanências, né, que estão acontecendo na sociedade, certo? É através do estudo desse tempo que a gente consegue entender as mudanças e as permanências que estão acontecendo. O que são as mudanças, né? São os elementos que se alteram com o passar do tempo. E o que são as permanências? Não são os elementos que permanecem os mesmos, né? Outros se alteram um pouco no decorrer dos anos, certo? Por exemplo, as mudanças e as permanências em relação à escola, né? Os uniformes que foram usados, né? Se modificaram, né? São diferentes dos uniformes atuais, né? O costume de dividir meninos e meninas, né? Antigamente tinham escolas que dividiam, né? Meninos de um lado, meninas de outro, né? Hoje em dia não acontece mais isso, né? São misturados, né? Frequentar a escola, aprender com os professores, fazer amigos, né? Esses aspectos aí foram considerados permanentes, porque até hoje isso acontece, né? A gente vai para a escola, frequenta, né? A gente aprende com os professores, a gente faz amigos, né? Então isso é considerado uma permanência, né? Já a relação de uniforme, né? A relação de separação de meninos e meninas, né? Foi considerado o quê? Uma mudança, certo? Então, nós temos aí o assunto desta aula de hoje. Vocês vão realizar atividades, certo? Vão ser 7 questõezinhas que vocês vão realizar. Depois de realizar essas atividades, vocês fotografem e enviem para mim, certo? Alguma dúvida, pode entrar em contato. Bom desempenho, né? E até a próxima aula.